Eu vou falar de uma mãe que foi bem especial, que é a mãe de Jesus, hein? Que é a Maria. Então, a gente vai aprender o que é ser mãe, hein? O que é realmente ser uma mãe. Se é a mãe de sangue, a mãe que cria, a mãe que educa, a mãe que é mãe, ou se é o sangue mesmo que faz que a gente é mãe. Porque a gente, na palavra, por exemplo, se a gente vê a mãe, é o pai, quando a gente pega Jesus, o, o, o José, ele praticamente não aparece na palavra, hein? Então a gente vê que a diferença que tem entre a mãe e o pai. Qual é a importância que foi dada à mãe e qual é a importância que foi dada ao pai. E a gente vê, por exemplo, em toda a palavra, né, que o pai é o homem. Ele foi tirado da costela, ele não foi tirado da costela, ele foi criado por Deus, e a mãe, a mulher, ela foi tirada da costela do Adão. A gente vê que na palavra o homem ele tem essa autoridade, o pai ele tem a autoridade dentro da família. E a mãe ela tem o amor. Não é que o pai não tenha amor, mas realmente a mãe é o símbolo do amor. É quem cria, quem educa, quem cuida. Não é ver agora. A gente vê na hora. quem é a autoridade, quem é o amor. Né? Quantas vezes você amamentou a Helena? Entendeu? Esse fato de amamentar é um fato de carinho, hein? Tem esse fato de contar de amor. O pai não tem. O pai ele tem um amor de proteção. Ele tem um amor, como Deus tem esse amor para a gente não sente ele assim palpável, mas ele tem esse amor através da autoridade que ele nos dá. E a mãe não. A mãe ela tem um amor de contato, hein? Exatamente o que o Wagner tinha falado agora, hoje de manhã, esse amor da mãe. É o que o irmão Rocha falou hoje de manhã, essa autoridade, hein? Através do Espírito. O poder, o dom. Então, o pai ele tem o poder e a mãe ela tem o amor. Isso que a gente vê dentro da palavra. Por exemplo, a Maria, só uma estatística, a Maria ela aparece 152 vezes na palavra, no Novo Testamento só. É o José, talvez umas 3, 4 vezes. Entendeu? Então, é ali que a gente vê como a vida de Jesus ela foi impregnada pelo amor de Maria, né? pela mãe. A mãe aparece sempre, ela aparece no primeiro milagre de Jesus, ela já aparece, ela estava presente quando ele falava na sinagoga, ela estava sempre se fala da mãe, e não se fala do José. Apesar que a gente pensa que o José tinha falecido, hein? Porque depois de um certo tempo, a gente não sabe muito bem quando, mas parece que ele tinha falecido, porque a gente vai ver depois que ele não estava presente quando Jesus foi crucificado. Então, certamente porque ele tinha morrido de alguma coisa. Eu queria também, antes de ler, eu estou ressaltando essas coisas para a gente entender melhor o texto depois, os textos que a gente vai ler. Por exemplo, para ser mãe, a gente precisa de ter um filho que nos chame de mãe, ou uma filha, ou de pai, para ser pai no caso do Dia dos Pais. Então, ninguém é mãe, ninguém é pai, sem ter alguém que o chama de pai ou mãe. Isso não é... Você vê que para ser mãe, não é uma decisão, não um fato de sangue. É porque alguém chama essa pessoa ou de mãe ou de pai. Aí vira mãe, seja de sangue ou não. Isso que é importante. Por exemplo, quando você adota um filho,
ser chamado de mãe. Você não teve ele de sangue, mas a importância é igual, tanto para o filho como para a mãe. Então, a mãe é definida através de uma mulher. Na verdade, é a mulher que é posta em primeiro lugar. É, é, o, é o gênero. Não é tanto o fato de ser mãe de sangue, não é? Porque mãe é quem realmente educa e cria. Quer dizer, eu gosto de falar de educação, porque criação é mais adequado para animais, né? A gente cria animais porque dá de comer. Agora, num filho, a gente não só cria, a gente também educa. Não só se limita a dar comida, roupa, hein? Mas a gente dá educação. Agora, num animal, é menos enfatizado. É mais criar para comer, ou para vender, sei lá. Então, quem é realmente colocado assim, na prioridade é o fato da mulher, na verdade, e não tanto o fato da mãe de sangue. Hein? É por isso que quem não é mãe, não é um problema. Porque quem é honrado na palavra é a mulher. É o fato de ser mulher. A mulher nasce com esse amor que vem de Deus. Ela tem isso no sangue, sim. Mas não é porque ela teve um filho. Ela nasce mulher com os atributos de mulher, e o homem nasce homem com os atributos do homem, que são os atributos da autoridade. Então vamos ler, para começar, o nascimento do filho, que é em Lucas 2, versículo 4 a 7. E depois, sim, vamos já ler esse aí, então. Sim, Lucas 2, 4 a 7. É importante a gente entender quem era o filho. Aqui, no caso, já que a gente está pegando Maria como sendo a mãe, a gente entender quem era o filho de Maria. Hein? Um dos filhos. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, de Galileia, para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. Tem duas coisas que eu queria aproveitar de ressaltar nesses textos. A gente vai falar muito também da natureza de Maria. Primeiramente, também de José. Aqui ele aparece, é uma das raras vezes que ele aparece. A gente vê que ele foi para Galileia, ele viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judeia. Ele foi para a Judeia, terra natal de Davi. Isso é importante para a gente entender por que ele vai lá na terra natal de Davi. Porque ele era descendente de Davi. Ele é um descendente que vem de Adão, adâmico, passando por Davi e Jesus, pelo fato de ele ter adotado Jesus, não rejeitado a Maria, ele continuou na linhagem de Davi, através de José. Isso que prova que justamente porque a Maria não é diretamente descendente de Davi. Está escrito que o Salvador seria um descendente de Davi, que é Jesus.
ele pegou consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Outro fato aqui. Sua noiva que estava grávida. Hoje a gente tem tendência, já também antes, hein? Tem tendência a rejeitar quem não foi casar, sei lá onde, no civil, ou até na igreja. Aqui a gente vê, não houve um casamento, uma coisa grande entre José e Maria. Ele fala que ela estava grávida, eles eram noivos. Hein? Então não é para rejeitar uma filha que de repente é grávida porque não casam em cartório. Ou um filho, sei lá, mas geralmente a filha que é rejeitada, né? Quando é rejeitada. Então, se é a primeira... O ruim é quando eles não são cristãos, é que eles não vão ficar juntos. Mas não o fato de ter alguma coisa junto, sem casar, que é ruim. O ruim é ter alguma coisa em conjunto, depois se separar, ir lá ao Deus dará no mundo, não é Deus dará, o Satanás dará no mundo, na verdade. Agora, mas eu, pessoalmente, eu acho melhor sempre os filhos não demorar muito para casar. Porque assim eles não vão fazer test drive. Porque se realmente tem uma namorada, tem uns que namoram desde 12, 13 anos, não é? Aí namora até 18 anos, 20 anos, não tem dinheiro para casar, já casa, quer dizer, vai morar junto e pronto, e fica junto para a vida toda. Agora não tem dinheiro, de repente acontece alguma coisa, vão trabalhar, um se afasta por causa do trabalho, ou se afasta por causa dos estudos, aí o outro começa a encontrar outra pessoa, talvez 5, 6 anos de namoro, assim, bonito, é jogado no lixo, não é? Então é ruim isso. Então é melhor casar logo. Quer dizer, com ou sem festa. Vamos vamos morar juntos. Não com 12 anos, mas com sei lá, 17. Quantas vezes? A partir do... Porque eu vou te falar, é de todos os tempos. Não adianta falar, não, tem que ser maior de idade. A nossa mãe foi com quantos anos? Ela teve o nosso irmão? Com 17. Ela não estava casada, ela teve que ficar. Ou 19. Ela não teve que. Não, mas ela A maioridade, né? Sim, mas só que ela coisou com 18. Entendeu? Não, 19. Ela tinha 20 anos. Mas ela coisou e já engravidou? Pode ser que ela tinha começado. Entendeu? Tipo a minha. Ela tinha quase 5. Estava um mês. Tá bom, mas é para falar que ela não estava casada. Não é para ir muito em detalhe, mas é de todos os tempos, as coisas aconteciam assim. Então, não vai mudar nem daqui 100 anos. Entendeu? Não vai. Tendência é piorar. Na época da palavra, na verdade, a mulher menstruava e já estava pronta para casar. Era isso. Então. A minha nora teve com 12? Não, mas você vê, aí a gente quer fazer leis, tudo bem que tem que ter leis, óbvio, mas não adianta querer falar, não pode. Isso aqui depende primeiramente da educação, justamente. Quando a gente cria... Mas eu acho que era diferente, né? Porque antigamente eles já tinham responsabilidade, né? Tipo, minha avó, com 14 anos, ela já tinha responsabilidade de mulher. Porque não está sempre na frente. Hoje em dia, 14 anos, as meninas não fazem nada. Né? Não, hoje é videogame, é celular. Não, isso é fato. Mas a gente vai voltar para isso. Eu tenho certeza que as pessoas vão voltar. São gerações. Tem um negócio que passava na internet que eu gostei bastante. Que passava que está escrito... Como que é? Todo mundo já deve ter visto esse negócio. É um ditado assim que eles inventaram. Geração Nutella, sei lá, fraco gera homens fracos depois gera homens fortes. A gente está nos fracos, eles vão ver que precisa ser mais forte. Aí esses fracos vão gerar fortes, porque não tem como ser fraco.
vai ter que reagir. Não, mas eu acho que não, porque hoje em dia também. Não, as coisas antigas estão voltando, mas hoje em dia as pessoas acham que. Tipo assim, por exemplo, ter filho é uma coisa ruim, né? As pessoas não querem Mas vai mudar. mais casar. Vai mudar porque não vai ter mais ninguém para sustentá-los de velho. Entendeu? Então vai mudar. Eles vão falar, não, agora vocês têm que fazer filho. Porque se não tenho filho, quem vai me pagar o INSS? Quem vai trabalhar para eu receber o INSS? Ninguém. O dinheiro não vai cair do céu. Então tem que ter filhos. É um ciclo. Então, mas isso aqui vai dar grandes problemas. O Japão tem esse problema. No Japão você tem todas as casas são de graça. Porque não tem mais ninguém para assumir as coisas. Então eles dão as casas. Porque não tem filho para viver nas casas. Tá ficando uma coisa fantasma, o Japão inteiro. Porque é 5 idosos para um. Para um. Que nós. Não podia ter mais de uma certa quantidade. Não, a China. Né? Mas agora já parou de novo. Mas no Brasil não vai acontecer isso, não. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Mas você vê o que a gente tira desse pequeno texto. Estando eles, no versículo 6, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu luz a seu primeiro filho. Não está escrito a seu único filho. Está escrito a seu primeiro, hein? A primogênito. Se fosse um só, seria escrito ao seu único filho. A seu primeiro filho, um menino. Envolvendo-o em faixas de pano, deitou-o numa manjedoura. Então a gente vê que ela é mãe. Aqui ela foi do primeiro filho. Ela é mãe do primeiro. Então ela vai ser uma mãe também natural. Depois de ter muitos irmãos. A gente vai ver daqui a pouco já. Agora a gente vai continuar em Mateus 13 e Marcos 6. São os dois nos dois evangelhos falam do mesmo acontecimento. Mateus 13, 53 a 58, que são os irmãos. Tem que fazer Isso, 53. Mateus 13, 53 a 58. Sim, vou esperar. A gente vai ver aqui a importância dos irmãos também. A gente vê a importância da mãe. Na palavra, tudo sempre é baseado em escolhas. Deus, ele sempre pede para a gente fazer escolhas. A gente é irmãos aqui. Não somos irmãos de sangue. Eu tenho só minha irmã. Mas eu sou muito mais irmão espiritualmente dela que de sangue. Porque se fosse só de sangue, ela nem estaria aqui. Mas é verdade, porque ela saiu da família muito cedo. Eu saí também da família para vir aqui. E a gente se reuniu, certamente, em relação à fé. Você vê que meu irmão, ele está 40 anos, eu estou 40 anos sem vê-lo, como meu irmão. Então, ou mais talvez, não sei, eu estou 30 anos aqui, uns 40 anos, né? Sem vê-lo. Então, isso porque a gente é irmão de sangue. Não tem? Eu quase não conheci meu irmão, eu vou falar a verdade. Eu conheci ele como sendo meu irmão, claro. Convivi um pouquinho com ele. O sangue não é tão forte. Não! O sangue é nada. O sangue é nada. Na verdade, o sangue é nada. Porque a gente não escolhe. A gente se nasce. Depois você pode ter quantas discórdias tem entre irmãos de sangue. É que nem na palavra aqui, né? Que a própria família, quando Cristo voltou à cidade dele, eles negaram ele lá na cidade. Eles conseguiam profetizar, trabalhar, fazer as obras dele nas cidades, na Galileia e em outros locais, mesmo na cidade dele. Exatamente. Exatamente o que a gente vai ver. É isso mesmo. A família, como família de sangue, ela não representa grande coisa, não. Na vida, ela é uma coisa natural. A gente que dá importância. Ah, não, porque meu irmão, estou defendendo. Tudo bem.
Mas às vezes está defendendo até coisas ruins. Entendeu? Então está defendendo por quê? Porque põe na cabeça, não, é meu irmão de sangue. Então vou defender. Até se ele faz uma coisa ruim, eu vou defender. Mas não é assim. Porque a gente não deveria defender coisa ruim. Vamos ler então. Em Mateus 13, 53. É justamente isso. Jesus é rejeitado em Nazaré. É um subtítulo aqui. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Então ele era conhecido nessa cidade, onde ele tinha morado, em Nazaré. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Moram. É uma coisa muito, não no passado, moram no presente. As irmãs se chamavam Lisa e Lídia. Não está escrito aqui na palavra, mas eu pesquisei. Está nos apóstolos. Lisa e Lídia. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes diz: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre a sua própria família. Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre a sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Então vocês veem como a própria família, que é o vínculo sanguíneo, é pouco importante. Na verdade, não tem importância nenhuma. É como quando a gente tem importância, sim, até a gente tem maturidade. Aí sim, são os pais que estão, mas até não é um vínculo sanguíneo, porque se a Helena tivesse adotada, ela espiritualmente estaria debaixo dos pais, que são vocês. Porque vocês decidiram adotar. É como quando vocês decidem de seguir a Jesus. Então vocês decidiram, vocês não nasceram seguindo Jesus. Ao contrário, a gente nasceu pecador seguindo o capeta. Está escrito que a gente é filho do diabo, se a gente não é filho de Deus. Então, tudo é a partir de escolha. Então, mãe é quem tem filho. Quem é filha é quem tem mãe. Sai da filha ou do filho. Aí sim ela tem uma mãe, porque ela não pode viver sozinha. Mas não precisa ser uma maldição. Como o pai de Jesus não, ele deu a linhagem de Davi, o José, mas ele não tinha o sangue de Jesus. Mas a partir do momento que José falou sim ao anjo, porque o José ele queria, não vou ler isso hoje, mas José ele queria se separar da noiva, quando ele ficou sabendo que ela estava grávida. Falou: puxa, ela pulou a cerca, que eu não fiz nada com ela, então eu vou me separar amanhã. Ele tinha isso na mente, está escrito. Não sou eu que falo. Eu vou me separar amanhã. Aí Deus mandou um anjo falar em sonho com ele. Não, você pode aceitá-la, porque ela não fez nada de ruim, não. Ela está grávida através do Espírito Santo, é o que quis. Você pode aceitá-la. Ele continua com ela. Mas se não, separava. Então, a gente vê que o fato dele ter adotado Jesus. Ele adotou Jesus. Então, Jesus ficou na linhagem de Davi, por causa da adoção de José. Isso é maravilhoso. Vamos ler em Marcos 6, 1 a 6 também. 6, 1 a 6. Aqui tem em Marcos, eu estou lendo essas duas passagens que são
que falam do mesmo acontecimento, porque aqui em Marcos tem umas palavras que são muito fortes. 1 a 6, hein? 1 a 6. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6. Encontraram? Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. Mesma coisa que antes, hein? No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Seus irmãos moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Como aqui ele fala já, filho de Maria. E não fala filho de José. Filho de Maria. Como a mulher, de novo, tem essa importância. Hein? Não é o carpinteiro, aqui ele nem fala do carpinteiro José. Ele fala do carpinteiro Jesus. Porque, na época, as profissões, era quase normal que o primogênito, o primeiro filho, não o segundo e o terceiro, tomasse as rédeas da casa. Então ele seguia a profissão do pai, o primogênito, porque ele que era responsável de manter a casa se acontecia alguma coisa. Então lá eles já falam que ele é o carpinteiro, Jesus. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria. Aqui já fala que ele também é carpinteiro. Antes era falado o filho do carpinteiro, José. E irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Suas irmãs moram aqui entre nós e sentiam-se muito ofendidos. Por quê? Porque ele estava falando, esse aqui é um carpinteiro. Ele estava falando dessas coisas todas, então eles se ofenderam com isso. Da onde que vem esses poderes todos e faz milagre? Então Jesus lhes disse, um profeta, vê que ele usa o termo profeta, e todo mundo sabe agora, isso é muito bom para enfatizar o que eu sempre falo, o que a Bíblia sempre fala, que não há mais profetas. Só que não tem como chamar alguém de Deus no Novo Testamento por outro nome. Você não pode falar, é um adivinhador, um revelador, seria do outro lado. Então, é chamado de profeta, mas todo mundo sabe que Jesus não é um profeta, é filho de Deus. Quem acha que Jesus é profeta são essas religiões que justamente não admitem que Jesus é filho de Deus. Porque justamente eles se apegam nisso. Que ele é profeta. Aí eles falam, os Testemunhos de Jeová, muitos outros falam que é um profeta. Os muçulmanos falam que ele é um profeta, que ele não é o Filho de Deus. Os próprios judeus, que não se converteram, falam que ele era um profeta só, não um Filho de Deus. Eu estou esperando o Messias ainda. Então, isso é muito importante para a gente entender. Não tem palavra. A gente não podia chamar ele de apóstolo. Não tem como, porque eles viviam como profetas. Ele mesmo foi apresentado ainda em 2 profetas na igreja, quando se apresentava ainda às crianças. Tem uns que fazem isso hoje ainda. É totalmente inútil, porque hoje a gente tem Jesus. Ele não tinha Jesus, ele vivia debaixo da lei. Então, seguia ainda essas tradições, tinha as circuncisões, tudo esse tipo de coisa. Agora, é para a gente entender quando depois Paulo fala dos profetas ao passado, que realmente não tem mais. Isso não pode ter dúvida, que ninguém pode profetizar. O último profeta foi Simeão, quando apresentou Jesus. Sim. Aí depois ele falou para Deus que podia levar ele, que agora ele acreditou. Sim. Não teve outros profetas em outras regiões, que fora de Jerusalém, dessas regiões tinha o templo. Tinha profetas até na
na Grécia, assim, na Turquia, esses outros lugares onde tinha judeus, como está falado na Pentecostes, né? Tinha judeus de todas as nações. Então, tinha profetas ainda em outras regiões, mas depois não houve mais. Os que houve não eram crentes, cristãos, eram crentes. Entendeu? Continuaram. Por exemplo, os judeus certamente têm profeta hoje, não sei, porque eles não acreditaram em Jesus. Então, não tem igreja cristã. Então, todos esses povos, eles recebem ainda, sei lá, de Deus, não sei como funciona nessas religiões, mas não deve ter mudado nada. Se para eles Jesus era um profeta, então talvez deve ter outros profetas. Eles se pegaram só no Antigo Testamento, né? Sim. Eles não vieram para o Novo Testamento e viram o acontecimento a vinda de Cristo, né? Sim, exatamente. Então, mas para a gente, seguindo as ordenanças do Novo Testamento, não há mais profetas, porque os profetas eram quem revelava as profecias para acontecer. E agora já aconteceu em relação a Jesus. Agora a gente espera acontecer as outras coisas que são reveladas, mas que não são para a construção da igreja. São fatos que vão comprovar que Deus e Jesus Cristo são reais. São filhos de Deus, que Deus é Deus, porque anunciaram o fim dos tempos, etc. Então ele fala, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e sua própria família. Ali fala bem, o próprio Jesus Cristo, menos em sua cidade e entre seus parentes e própria família, menos. Então a própria família de sangue para Jesus, é Jesus que está falando, é menos. Ele não dá tanto valor. Por isso, não pode realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. E você vê como se realizava milagre lá? É como fala, é pondo as mãos. A imposição das mãos é muito importante nos doentes, ou nos enfermos. A imposição das mãos para receber o Espírito Santo é também muito importante. A gente é um canal. A gente, quando é usado pelo Espírito, a gente é um canal para o outro. Que ainda não tem o Espírito, ou tem ele, mas não tem a fé necessária. Então, passa pelo nosso corpo, já que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Então, isso para enfatizar que mais irmãos são importantes quando são seletivo, né? É de decisão própria. Vamos ver mais em Marcos, capítulo 3, voltando um pouquinho para trás, do 20 ao 21, e depois do 31 a 35. Vamos ver quem é a família. Tudo que eu estou falando aqui, a gente vai ver agora na palavra. Marcos 3, 20 a 21. São dois versículos. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Isso era logo depois que ele tinha escolhido os 12 discípulos. Aí ele entrou numa casa, aí ele começava a fazer milagre, tudo. Os familiares, isso não são os irmãos dele, não. São familiares. Então, tios, sobrinhos, gente que conhecia Jesus, que era familiar, né? Tentaram impedi-lo. Agora, de continuar. Aí vamos ver um pouquinho mais para frente, no 31 a 35, a verdadeira família. Né? 31 a 35, no mesmo capítulo 3. Então, o interessante seria ler sempre o capítulo inteiro, mas infelizmente não dá tempo numa pregação. Então, a mãe
agora Maria, e os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue também, foram vê-lo. Ficaram do lado de fora, e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: sua mãe, não falou seu pai, sua mãe e seus irmãos, olha a importância da mulher e dos irmãos. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Claro que tinham as irmãs também, né? Quando fala de irmãos, aqui é genérico. É irmãos e irmãs. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Oh, mas se fosse um filho hoje respondendo assim para a mãe? Hã? Quem é minha mãe? A tua mãe está te esperando lá fora. Hã? O filho fala: quem é minha mãe? Não fala para os outros. Não. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos de sangue? Não porque ele estava ofendido. Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: por exemplo, a gente aqui, era a mesma coisa. Eu sou Jesus? Eu não sou, mas eu sou porque eu tenho o Espírito Santo, como tanto quanto vocês. Eu falo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses que estão lá fora? Minha mãe de sangue? Meus irmãos de sangue? Não. Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos e irmãs. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pronto, acabou. Então é a mulher que a gente tem que pôr em evidência. É a mulher aqui na palavra que é posta em evidência em relação aos filhos. E são os irmãos de escolha, não de sangue. Então, o fato de ser mulher é ser mãe. Porque a mulher tem um amor para qualquer um filho, para qualquer uma criança. Eu acho que é assim. Porque é a palavra que diz isso. Uma vez que ela escolheu a Deus, a mulher nasceu com essa essência. A gente vê na palavra. Ela tem esse amor. A gente tem a ordem de amar os irmãos, não é? Então, nossos irmãos de verdade são esses irmãos aqui. Por exemplo, eu não tenho nada. Claro que eu não estou rejeitando meu irmão de sangue. Mas é verdade que eu tenho muito mais ligações com vocês e com meu irmão de sangue que está nos Estados Unidos há 40 anos. Eu amo ele como irmão. Se ele escuta de repente esse vídeo, óbvio. Mas eu amo ele, mas eu não posso fazer nada. Não é? Eu não posso fazer nada para ele. Se acontecer alguma coisa com ele amanhã, eu posso orar. Mas até que eu mandei uma vez um vídeo, isso aqui vai ser bom se ele escuta. Eu mandei uma vez um vídeo pedindo para ele se voltar para Jesus. Uma vez no aniversário dele, né? Foi no Natal. Não respondeu nada nesse vídeo. Entendeu? Então, é escolha das pessoas. É meu irmão, mas o que eu posso fazer? Se ele não escolhe não é? A família de Cristo. É como minha irmã, se ela estivesse na Suíça, fazendo outras coisas, ou eu no Brasil, para não falar dos outros, se minha irmã ora, é que eu estou aqui no Brasil, é que eu não escolho a Deus, não adianta. Não é porque eu sou irmão dela, que ela ora, que eu vou estar salvo. Entendeu? Então, tudo depende das nossas escolhas. Entre as irmãos é muito mais importante a família de Cristo, de Deus, porque a gente é membro um do outro. A gente vai ser salvo todo mundo junto. E nossos irmãos de sangue que não se converteram, infelizmente, não vão estar lá. Não vão estar, apesar de serem irmãos de sangue. Ou mais de sangue, às vezes. Não mais de santo, é mais de sangue. Não vai estar. Se o filho ou a filha se converte, infelizmente a mãe não se converte, não vai estar. É triste, mas não vai estar. Para terminar, eu gostaria de ler em Lucas 2, de novo, onde a gente começou, do 41 a 52. Lucas 2, 41
a 52. Isso eu acho que são pregações que muito poucos fazem, né? Porque as pessoas não querem ofender, entre aspas. Porque Jesus, ele era muito assim, né, às vezes. Então, todas essas passagens, onde ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele é um pouquinho duro, hein? Então, aí, se às vezes os pastores falam assim, eles falam, mas quem é esse que fala assim? Não, mas é a verdade, hein? A família de Deus é quem vai contar no final. A gente pode ser de sangue, é de Deus. Isso que é o ideal. 2, 41 a 52, hein? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa. 12 anos, hein? Como de costume, terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminhar um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Acontecia justamente que os filhos, eles ficavam muito com os parentes também. Quem criava lá não era só essa mãe de sangue, era a família, os parentes. Então ela pensou, não, deve estar lá com uma outra Maria. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e das suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Eu queria ressaltar que essa aqui é mais uma outra vez onde falam de José. Umas raras vezes. Seu pai, que não é o Pai Celestial, e eu estávamos aflitos. Então, o pai também estava aflito lá. Para também colocar esse amor no coração dele. Mas por que me procuravam? Perguntou Jesus. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Agora ele fala com pai maiúsculo, hein? Na casa do Pai Celestial. Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré. Ele era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, no favor de Deus e das pessoas. Veja lá, quem guardava todas essas coisas no coração, de novo, é a mãe. Sua mãe. Então, o que eu queria dizer aqui, que realmente a mãe é quem é chamado pelo filho de mãe, ou pela filha de mãe. Não é a mãe que gerou. Porque gerar é muito fácil, abandonar. Tem muitos que fazem isso, não é? Então, não é sinônimo de ser mãe. Agora, a mulher, na Bíblia, ela nunca é desprezada. Porque se fosse a mãe que é bajulada de sangue, que é posto lá nas alturas, queria dizer que todos que não são mães, ou que nunca foram mães, então não teria sempre, todos que são estéreis, tem mulheres que são estéreis, então elas não teriam essa importância. Justamente Jesus e Deus, eles dão essa importância à mulher. Qualquer uma mulher pode adotar, pode criar, educar um filho, é a mais legítima, porque ela é escolhida pelo filho, na verdade.
é não o contrário. É isso que faz dela uma mãe. É ser reconhecido como mãe pelos filhos. Isso é a parte mais importante. Que esse Dia das Mães seja hoje o dia, não somente das mães, mas o dia realmente que a gente reconhece na mulher o amor que o homem não tem. O homem, ele tem esse papel, e deve ser assim, na verdade. Ele tem esse papel de proteção, de provedor, no amor, óbvio. Nada de tirania, mas ele não nasce com esse sentimento de amor, tanto como a mãe, como a mulher, né? É que se torna mãe ou através da adoção ou através de ter filhos, mas que é realmente o papel da mulher. E não existe esse negócio de trocar de papel, de hoje, como eles falam, não, porque não precisa de mulher no casal, né? Pode ser 2 homens criando um filho, pode ser 2 mulheres criando aí não tem a autoridade do pai, e não tem o amor da mãe. Então, essas coisas não funcionam, não são bíblicas, e nunca vão ser, e não vão ser reconhecidos por Deus, nunca, porque é contra a palavra. Então, que esse dia seja hoje o dia de louvar o Senhor pelo amor que Ele colocou em todas as mulheres e pela autoridade também que Ele colocou nos homens. Certo? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse dia no qual a gente pode lembrar esse amor que você coloca, que cada um de nós teve uma mãe. Senhor, pode ser até uma